Beleza, começou a gravar, vamos lá. Então, tem as vozes da narrativa ou da narração, e aí você tem o discurso direto, em que a fala da personagem aparece diretamente para o leitor ou para o espectador. Aqui, essas teorias de fala de voz narrativa, ela é válida especialmente para literatura. Você vai ter alguma coisa do cinema também, como eu falei, inclusive, antes, mas isso aqui vale especialmente para literatura. E para literatura que a gente conhece de língua portuguesa, né? Não sei se em outras línguas, isso eu realmente não sei. Se existem outras formas de narrativa além dessas três que estão aqui. Talvez exista, mas eu não fui atrás de descobrir. Então você tem o discurso direto, em que a fala do personagem aparece. Então é como se você visse mesmo o que o personagem quis dizer. Aí eu trouxe o exemplo do texto que a gente estava vendo, né? Em que aqui aparece um discurso direto, ó, quem é, aqui aparece outro discurso direto, sou eu, vovó Sonetinha, e aqui aparece outro discurso direto. Isso aqui são as falas da vovó, da avó, do lobo e da avó de novo. Aí, eu falei dos indicadores, né, de que é um discurso direto, que pode ser os verbos, são os verbos de dizer, e qualquer verbo que subentenda a ação de falar algo, de dizer algo, seja gritando, seja perguntando, seja sussurrando. Então, claro, esteja também presente essa questão de dois pontos, travessão, alguma coisa que separe fisicamente mesmo o discurso do narrador do discurso do personagem. Então, você tem o discurso direto. Então, você vai ver isso aqui, ó, essa estrutura aqui, essa construção. Aqui eu mostrei um exemplo de que nem sempre aparece especificamente algum verbo de dizer. Então você vai ter situações em que está meio cortado aqui, peraí. É mais fácil fazer isso, né? Pronto. Então, você vai ter situações em que não vai aparecer o verbo de dizer, mas a estrutura do texto, da narrativa, ela permite a você saber quem está falando em cada momento. Então, aqui não está escrito que escuro está aqui, vovó, disse a Chapeuzinho. Ou então aqui, o que você disse, vovó, disse a Chapeuzinho. Nada, não, foi minha barriga, respondeu o lobo. Não vai ter, porque a estrutura do texto, ela está bem organizadinha e você consegue entender quem disse o quê. E principalmente porque todo mundo conhece essa história, né? A gente tem um outro negócio chamado intertextualidade aqui, trabalhando, que a gente vai falar ainda hoje. Discurso indireto, aí é o narrador que toma a vez e fala o que o personagem falou. Então eu trouxe esse outro exemplo que vocês leram também, né? Recebe um pedido de sua família, ou então pede que a avó guarde leite. Não está escrito aqui verbo de dizer, só que poderia estar escrito, então a avó pede para Chapeuzinho, dois pontos, travessão. Ai, guarde o leite para mim, por favor, blá blá blá. Então poderia ser um discurso direto, mas não. É um discurso indireto. A vovó, o narrador, está falando tudo que os personagens teriam dito. E por último, o discurso indireto livre, que tem que saber usar, né? Não é simples de usar, mas dá para fazer algumas coisas interessantes com ele. Eu fiz esse exemplo aqui, mas aliás, eu fiz esses dois exemplos, né? Lembrei agora, tinha esses dois, que é uma amostra disso. O discurso indireto livre, ele vai depender também de quem o narrador está tomando parte, né? De quem ele está se pondo como voz. Então, o personagem, nesse primeiro caso aqui,
o narrador está junto com a avó, e então fala o que a avó teria ouvido. E aí por isso que vem um ouviu, um sou eu, vovó, sua netinha. Então isso é o que a avó teria ouvido segundo o narrador. Só que também é um discurso direto enfiado aqui no meio, né? É meio como você dizer assim, ai, fulano falou com essas palavras, ó, você é um Zé Ruela. Então, é você, narrador, contando uma história para uma outra pessoa, mas como se essa pessoa tivesse falado isso, ok? Mesma coisa aqui, só que agora na visão do lobo, né? Disfarcei o melhor que pude, falei, sou eu, vovó, sua netinha. Tá tudo dentro do discurso do lobo. Alguma dúvida aqui, pessoal? Isso aí é bem tranquilo. Eu acredito que todo mundo tenha compreendido. Vocês veem isso o tempo todo nos textos que vocês leem. Eu acho até que vocês... Eu até já tinha começado a falar isso no começo do ano, mas eu não aprofundei. Então, e de qualquer forma, vocês já devem ter visto isso. Isso é uma das coisas básicas de quando você fala de literatura, começa a falar de literatura, mas podem perguntar, tá tudo bem até agora? Todo mundo acompanhando, tudo tranquilo? Sim, falem para mim, gente. Sim, está tudo tranquilo. Beleza. Qualquer coisa me perguntem, ok? Som também tá valendo. Então vamos lá. Continuando, o que eu vou falar agora, quando vocês pensam nessa situação aqui, ó, do narrador falando o que o personagem teria dito, o que que você está fazendo? Você está parafraseando, ou melhor, o narrador está parafraseando. Então, eu vou falar agora para vocês esse recurso que é usado não só na narrativa, né? A gente usa o tempo todo, a gente usa literalmente, a gente usa pelo menos uma vez por dia. Se você conversou com um ser humano, você falou e você usou a paráfrase. Cada vez que você conversa com alguém, você vai usar a paráfrase, ou vai ouvir uma paráfrase, inevitavelmente. Então, paráfrase, na narrativa, é quando o narrador fala pelo personagem. Então, é quando o narrador diz algo assim: Chapeuzinho andava pela floresta quando encontrou o lobo, e o lobo perguntou o que ela fazia ali. Então, o discurso indireto, ele é uma paráfrase. E o discurso indireto livre também é uma forma de paráfrase. Então é isso. É quando você usa com as suas palavras, agora pensando em vocês, né, como contadores de história, vocês usam as suas palavras para contar uma história, para dizer o que outra pessoa disse. É mais importante ainda, usar as suas palavras para dizer o que outra pessoa disse. Isso é paráfrase. E também, pessoal, é uma forma poderosíssima de aprendizado. Você contar com suas palavras o que você ouviu, uma matéria, de repente você aprendeu uma matéria nova e você saiu da sala assim, nossa, eu não entendi, eu não sei se eu entendi o professor, a professora falou. Aí você vai tentar explicar isso para outra pessoa. Só nesse processo de você tentar explicar, mesmo que você não tenha entendido, você já começa a reorganizar as ideias na sua cabeça. Você já está chamando outros pedaços do seu cérebro para trabalhar em cima dessa ideia. E é muito provável que no fim da sua explicação você já esteja entendendo essa matéria, porque você usou todo o seu cérebro quase para. Você vai ter que pensar em memória, vai ter que pensar em metáforas, analogias, vai ter que pensar, vai ter que lembrar do professor falando, da professora falando. Então, parafrasear uma coisa, seja na escrita ou na oralidade, é um poderosíssimo exercício de aprendizado. Então, acostumem-se. Não vale parafrasear para fazer fofoca, né?
Ai, fulano disse isso de você. Funciona também, mas aí isso aí todo mundo já sabe, né? Isso aí todas as pessoas já sabem. Então tentem parafrasear coisas grandes e não só o que um disse do outro. Então eu estou mostrando de novo aquele exemplo, né, do discurso indireto, em que então a gente tem essa situação, perguntou e ouviu um sou eu, vovó Netinha. Então aqui o narrador, olha só, o narrador está parafraseando duas pessoas ao mesmo tempo, porque ele perguntou, quem perguntou foi a avó, mas quem respondeu foi o lobo. Então ele está parafraseando, só que ao mesmo tempo ele está parafraseando o que a avó falou que o lobo falou. Agora já virou o disse que me disse, né? Mas é isso. Perguntou e ouviu um sou eu ou a netinha. Então o narrador falando que a avó disse que o lobo disse. Mas isso é paráfrase. Isso é parafrasear. Você também pode parafrasear você, como eu falei, acabei de falar, né? Você lendo uma notícia e recontando ela. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui eu peguei agora ontem à noite eu peguei essa notícia aqui. Eu nem sabia disso, né? Coitados, ó. O Elon Musk, o Obama e a Kardashian, não sei qual Kardashian, teve a conta hackeada. Puxa vida, né? Que triste por eles. Aí essa é a notícia, ó. Os bilionários Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates estão entre as várias personalidades do Twitter que se tornaram alvos de hacker nessa quarta-feira em um aparente golpe de Bitcoin. Então, como vocês parafraseiam essa notícia? Alguém pegue o áudio aí e fale para mim como parafrasear isso. Eu vou chamar alguém se ninguém se manifestar, então. Então vamos lá, ó. Ah, Joyce. Joyce. Como é que eu parafraseio esse primeiro? Fale com suas palavras, sem repetir o que está aqui, o que está escrito neste parágrafo. Joyce dormiu? Mania que o povo tem, né? Professor, Oi. peraí. É porque eu fui ligar o microfone e eu cliquei em desligar sem querer. Ok, então vai. Fale com Tá. suas palavras essa notícia. Peraí. Os alvos de hackers. Eu não sei falar o nome deles. Continua. Os alvos de hackers Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates estão entre as várias personalidades do Twitter que se tornam. Pera. Calma aí. Você tá no caminho certo, ó. Você começou a falar alvos de hacker. Então pensa, você já falou um pedaço da informação. Então você não precisa repetir depois. Alvos de hackers Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates estão entre várias personalidades do Twitter nesta quarta-feira, dia 15, um aparente golpe de bitcoins. Né? Ok. Ok, você tentou reorganizar a frase. É uma possibilidade de parafrasear. Inclusive, isso é muito usado na academia. Quando você está fazendo um artigo e você não quer fazer uma citação direta é um discurso direto dentro de um artigo científico, né? Quando você põe exatamente as palavras que o cientista falou, você meio que joga as ideias do texto para lá e para cá. Mas poderia ser de outra forma também. Alguém pensou em algo
Alguém quer falar? Ninguém? Ó, vou falar então para vocês terem alguma ideia. Ó, vou parafrasear o que está escrito aqui. Então, o que está escrito? Bilionários, Elon Musk, lá estão entre os vários personagens do Twitter que se tornaram alvos de hacker nessa quarta-feira. Não. O que está escrito aqui? Que tem um novo golpe de Bitcoin e que já afetou as personalidades tal e tal e tal. Pronto. Eu não preciso falar que foi alvo de hacker, mas eu posso falar também. Tem um novo golpe de Bitcoin na internet em que hackearam as contas do fulano, do fulano, do fulano. Então, também, você não precisa necessariamente falar tudo que está escrito no parágrafo, mas você tem que dar as ideias principais. Então, eu também posso falar, ó, tem uns bilionários aí que estão sendo vítima de hacker. Também é uma forma de falar. E está acontecendo, eles estão sendo. Tem alguns bilionários aí que estão sendo vítimas de hacker para entrar num esquema de Bitcoin. Ou num golpe de Bitcoin, para entrar num golpe de Bitcoin. Ok? Então vocês pegam as ideias do texto, do textinho, seja lá qual for o tamanho, e vocês não só reorganizam, mas vocês realmente usam as suas palavras para falar. Vocês realmente, vocês podem cortar uma outra ideia, pode acrescentar uma ideia, mas desde que mantenha a essência do que está sendo falado, vocês, e principalmente, vocês usem as suas palavras, e usam as palavras mesmo, gente, o jeito que vocês falam no dia a dia. Será que alguém, se você falar isso para sua mãe, para o seu pai, falar, ah, hackearam, mas o que que é hackear? Ah, mas no Twitter, hackearam no Twitter. Sua avó, o pessoal mais velho vai olhar assim, hackear no Twitter, o que que isso quer dizer? Então você vai falar com as suas palavras para essa pessoa entender. Isso é parafrasear, ok? Tem mais esse aqui também, ó. Vamos lá. As contas oficiais dos políticos americanos Barack Obama, Joe Biden, além do casal de artistas Kanye West e Kim Kardashian, também reproduziram pedidos de doações na criptomoeda. Então, ó, imaginem isso. Vocês têm que falar para a sua avó, para o seu avô, ou imagine uma pessoa que não sabe nada desse mundo, e vocês têm que explicar para ela o que que aconteceu. Então, como é que vocês fariam isso? Para contar isso aqui, ó. Contas oficiais, é óbvio que é conta oficial do Twitter. Políticos americanos, aí tem o nome dos dois políticos. Além do casal de artistas, tem o nome dos dois artistas. Também reproduziram pedidos de doações. Ó. Quer dizer que houve um hackeamento dessas contas e apareceram pedidos de doação de criptomoeda dessas contas. Como é que vocês contam isso para a avó? Por favor, vai. Mirela Prado Fernandes. Como é que você faz para contar isso para sua avó? Pode falar? Ela pode falar, ela não entende nada disso. Eu posso mudar algumas palavras, né? Claro, Tá. Pode falar. pode falar. Hum, nas redes sociais, peraí. Muito bem. Nas redes sociais, as contas dos americanos Barack Obama e Joe Biden, além do casal de artistas Kanye West e Kim Kardashian, tiveram as contas hackeadas e pediram doações na criptomoeda. Ok, é uma possibilidade, mas a sua avó vai saber o que que é. Você fala com a sua avó, ah, isso, além dessas e essas pessoas, a mesma sua construção, você falaria com a pessoa mais. Eu poderia, então, não falar o nome deles e falar que são alguns americanos tiveram. Pode? Poderia Então, falar. então eu vou fazer de novo. Uma Peraí. dica importante. É um povo importante lá da América, dos Estados Unidos. Ah,
As redes sociais de alguns americanos foram hackeadas, então eles pediram doações na criptomoeda. O que é hackear? Ah, tá, eu tenho que mudar essa palavra também, peraí. Não, Tiveram a conta cancelada? Perderam? perderam a conta? Mas é uma conta de banco? Peraí. Alguns americanos tiveram. Não, eu tinha começado com redes sociais. As redes sociais de alguns americanos foram perdidas, então eles pediram doações na criptomoeda. Ok, o que é criptomoeda? Pensa nessa pessoa que não sabe o que é isso. Porque Criptomoeda eu não sei mudar. você continua falando, lendo a notícia. Então, fecha os olhos, você já sabe a notícia. E imagina, você tem que falar com pessoa que não sabe nada de rede social, que não sabe nada de criptomoeda, que malemar sabe que existe um lugar chamado Estados Unidos e que o Barack Obama foi presidente lá. E aí você parafraseia isso. Tá, peraí. Eu não sei como eu posso mudar a criptomoeda. Uma moeda que é tipo cartão de banco, que você não precisa de dinheiro, você passa o cartão e a moeda passa de um lugar para o outro. Só que é uma moeda que só existe na internet. É uma possibilidade. Mas está todo mundo entendendo onde eu quero chegar? Parafrasear é muito mais do que você estar lendo uma conta. Nossa, entrou a conta na minha cabeça. Estar lendo uma coisa e refazer, reestruturar essa palavra. É você realmente pegar o seu jeito de falar e você traduzir algo. Então, você vai ter que traduzir isso para alguém que não sabe nada disso. Como é que você faz? Isso é um ótimo exercício de parafrasear. Imagina essa situação. Então, vai, Mirella. Como é que você vai contar para sua avó que o coitado Barack Obama teve a conta do Twitter invadida e hackearam só para falar, para fazer propaganda de doação de criptomoeda? Pode ir? Vai. Nas redes sociais, alguns americanos tiveram uma conta perdida e pediram doações em uma de moeda digital? Já está melhorando, isso. Está no caminho. Mas você pode falar um pouco mais simples até para essas pessoas. Imagina uma conversa. Nossa, avó, sabe o que aconteceu? Aí ela tá lá, né? Tipo, ah, lógico, né, que você tem que pensar nisso também, mas é uma forma de. É uma conversa também. Porque, tipo, o que que me importa? No final das contas, sua avó, o seu avô vai falar: o que que me importa saber isso? Mas você poderia pensar assim: então, tem um negócio agora que é uma moeda igual ao real, só que ela não existe, ela só existe na internet. Então, tem umas pessoas muito ricas que elas têm a rede social, sabe, o Facebook? Então, tem uma rede social tipo o Facebook que chama Twitter. E lá nessa rede social chamada Twitter, teve uns caras que pegaram a senha de um monte de gente milionária, de um monte de gente que tem um monte de amigo na rede social, porque a rede social é isso, né? Você juntar um monte de amigo também. Pegou a senha desses caras que tem um monte de amigo na rede social para fazer propaganda desse dinheiro da internet. Aí, tipo, aí no final ele vai falar de qualquer forma, e daí? O que que eu tenho a ver com isso? Mas, tipo, vocês entenderam? Você não precisa usar o que está escrito aqui, ó. Eu falei Facebook, falei que usou a senha, ao invés de falar hackeou, usou a senha, é muito mais fácil da pessoa entender. Ó, a pessoa pegou a sua senha e usou no seu lugar, ao invés de falar hackear. Então, quando você vai parafrasear algo, você pode usar os sinônimos, você pode usar metáforas, ao invés de falar, você pode usar metonímia, Facebook por Twitter. Então, você substitui um pelo outro, é muito mais fácil da pessoa entender.
O nosso processo, como eu falei, o nosso processo de cognitivo, ele permite essas relações. E isso ajuda o outro a entender também. Então, tudo bem até aqui, gente? Vocês entenderam esse exemplo? Quem aí poderia pensar numa outra forma? Bom, vamos seguir, a gente vai ver uma outra notícia aqui. Aí a gente pensa, pensa junto. Então, achei essa outra notícia qualquer aqui, ó. Presidente paraguaio confirma ministro de Saúde, apesar de denúncias de corrupção. Esse é o título da notícia, né? Tá aqui, ó. Presidente paraguaio Mário Abdo confirmou nesta quarta-feira, seu ministro da Saúde, Júlio Mazzonelli, não sei se é Mazzonelli, sobre acusação de corrupção da oposição e pressão para reabrir fronteiras com a Argentina e o Brasil. Nossa, tô horrível na leitura aqui, hein? Sobre acusações de corrupção da oposição e pressão para reabrir as fronteiras com a Argentina e o Brasil encerrados pela pandemia. Então ele confirmou. Então isso aqui já é uma, já perceba, ó, perceba que isso aqui já é uma paráfrase, porque o presidente paraguaio confirmou nesta quarta-feira, quer dizer que esse presidente já falou em um outro lugar no momento anterior, né? Possivelmente uma coletiva de imprensa, uma coisa assim. E o que esse repórter está fazendo é parafrasear o que foi falado nessa coletiva de imprensa. Então, ele confirmou o ministro da Saúde. Então, ele disse: eu confirmo este ministro da Saúde, que já é uma paráfrase. Aí, aqui já tem um discurso direto, ó. Mazzonelli continuar no cargo, ele está fazendo um ótimo trabalho, seria injusto afastá-lo, disse o chefe de Estado em entrevista coletiva. Ok, só que ele não disse isso em português. Então aqui você já tem uma paráfrase, que é uma tradução. A sua tradução de algo também se torna uma paráfrase, ok? Porque é óbvio que ele não falou, ele é o presidente do Paraguai, é óbvio que ele não falou isso aqui em português. Não teria por que falar isso em português. Ou pelo menos eu suponho, né? Eu também não fui atrás de ver essa coletiva de imprensa. Abdo disse que, ó, de novo, ó, discurso indireto. Disse que, então já vai parafrasear de novo, ó, atos de corrupção denunciados pela oposição em relação às compras de insumos hospitalares para enfrentar o coronavírus devem ser investigados pelo sistema judicial. E mais uma vez discurso direto, garantimos que todos os processos sejam transparentes. Então, enquanto você está usando o discurso indireto, você está parafraseando. Confirmou, blá blá blá, disse que os atos de corrupção denunciados pela oposição, blá blá blá. Como você agora parafraseia isso aqui? Ou melhor, como que parafraseia isso aqui? É mais fácil. Isso aqui é um discurso direto. Como é que a gente parafraseia isso aqui? Então, ó, o presidente do Paraguai disse que. Lá, 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 lá. Como é que a gente faz isso, pessoal? Alguém quer falar? O presidente paraguaio disse. Disse que, aliás, né? Quem quer falar aí? Sara. Sara está aí, está conosco. Quer falar? Sara dormiu também. Sara. Olivia. Olivia está conosco. Ô, pô, vocês estão todos dormindo aí, gente. Que isso? Só tá eu falando aqui sozinho? Nem a Sara, nem a Olivia estão ouvindo? Vocês estão ouvindo eu?
Alguém está me ouvindo, pessoal? Ok, então, por favor, alguém responda o que eu perguntei. Isso aqui é muito mais fácil do que o anterior. Fale com suas palavras o que que essa pessoa falou aqui, ó. Júlia, quer falar? Júlia, É só falar nossas palavras? pode falar do jeito que você quiser, com as suas próprias palavras, é claro. Mas o Lene continuará no trabalho. Ele está o fazendo bem. Seria sem sentido tirá-lo. Ok. Então, esse é o repórter dizendo o que o presidente disse? É isso? Júlia? Então, vamos pensar então um pouco, se é isso. Vamos pensar de novo, ó. Cadê? Sumiu. Ah, aqui, voltou. Como é que foi o tom desse primeiro parágrafo? Ó, o presidente paraguaio confirmou nessa quarta-feira seu ministro da Saúde, Júlio Mazzonelli, sobre acusações de corrupção, blá blá blá. O presidente ainda disse que o cara continuar no cargo, e isso aí entra o que você vai falar, o que você falou. Poderia ser de outra forma? Alguém pensou em algo? A gente poderia criar uma frase única aqui, ó. O presidente ainda disse que Mazzonelli continuar no cargo, pois está fazendo um ótimo trabalho e que seria injusto afastá-lo. Ponto. Aí não tem nada disso aqui. Então deixa eu escrever aqui também, fica mais fácil para vocês lerem. O presidente ainda disse que Mazzonelli continuará no cargo, pois estaria fazendo um bom trabalho e que não acha justo afastá-lo. Então, ó, esse parágrafo, continuar no cargo, pois vai fazer um bom trabalho e que não acha justo afastá-lo, substituiria esse aqui. Só tem um negócio, só tem uma questão aqui, né? Isso aqui é a fala do presidente. Então, o presidente acha que é injusto afastar. Então, é bom você deixar isso claro no seu discurso indireto, que é uma paráfrase, ó. Não acha justo afastá-lo, para não parecer que é o próprio repórter que está tomando a opinião da pessoa. Quando vocês parafraseiam, vocês têm que tomar cuidado com isso. De novo, pensando nisso que disse, né? Você não vai falar, o fulano disse que você é Zé Ruela. E aí só que você fala assim, o fulano disse que você é Zé Ruela, hein? Aí é você já que está tomando a palavra e acrescentando coisas. Então você tem que tomar cuidado na hora de parafrasear para não botar a sua própria opinião junto com essa pessoa que você está parafraseando, ok? Então é bom deixar isso claro quando você faz esse trabalho de parafrasear. Tudo bem, pessoal? Ok, eu vou dar uma acelerada aqui que eu ainda tenho mais uma coisinha para falar hoje.
Como eu falei, né, você pode usar isso em artigos científicos também, é uma possibilidade, e em outros lugares também. Agora eu vou falar de intertextualidade, pessoal. Como eu falei antes, em algum momento, umas aulas atrás, eu comecei a falar e não falei. Deixa eu trazer isso aqui para cima. Intertextualidade é quando um texto, uma parte ou todo um texto entra em outro texto. Então, você conhece a referência de uma coisa, você conhece a referência do texto, e você, ao reconhecê-la, você percebe que é outro texto. Para a intertextualidade acontecer, você tem que conhecer o texto original daquela intertextualidade. Por que que isso é importante quando a gente está falando de narrativa, gente? Porque isso acontece a todo instante. A todo instante, quando você pega um texto novo, especialmente, quando você pega um clássico, né, Chapeuzinho Vermelho, você não vai ter muita intertextualidade. O texto em si é o original. Mas quando você fala de... Quando você vê uma pessoa conversando, nossa, o cara é um lobo mau, o cara deu uma de Chapeuzinho agora, que não sabe de nada. Você tem que saber que está falando da Chapeuzinho para entender essa referência e essa metáfora mesmo, essa metonímia, aliás, porque está no mesmo campo semântico, inocente e, e Chapeuzinho. E também tem o nome de outra figura de linguagem que eu já vou lembrar já já. Peraí. Mas então, intertextualidade é isso, gente. É quando um texto entra no outro. E isso acontece muitas e muitas e muitas vezes. Então, eu peguei aqui alguns exemplos. Deixa eu abrir outra tela aqui. Assim que o computador deixar, né? Vamos lá. Agora vai. Ó, tá aparecendo para vocês aí. Aliás, deixa eu ver se eu falo depois. Tem esse exemplo aqui, ó. Eu acho que dá para vocês. Acho que não tá tão pequeno para vocês verem, né? O que que vocês estão vendo aí, gente? É um comercial. Vocês entenderam a intertextualidade aí? Quem é essa pessoinha que está aparecendo aí? Quem é? Quem é a pessoinha que está aparecendo aí, gente? Falem comigo, povo. Interajam. Falem qualquer coisa. Muito bem, é o Cebolinha. Então, a gente já sabe, né, das leituras dos quadrinhos, que o Cebolinha, ele troca o R pelo L. O R pelo L. Então, quando ele fala o nome, quando ele fala a palavra certa, ele vai falar Celta, que por acaso é esse carro que está aparecendo aqui. Entenderam? Quem não tinha entendido ainda? Então, isso é intertextualidade, pessoal. Um outro exemplo. Isso aqui é o exemplo de uma loja de reciclagem, de uma, de uma, de um caça-lata, né? Não sei como é que se chamam aí em Minas Gerais. Esses caras que fazem reciclagem, que pegam os lixos e vão e revendem. Se separam, fazem triagem e revendem, né? Ah, esse aqui, ó, a propaganda é essa. Não aparece, não aparece como é que é o nome do cara, do personagem? Quem lembra o nome dele? Mas vocês sabem quem eu tô falando, é o Gru, isso. Então, ó, na hora você já sabe. Não só pelas latinhas, que agora estão em formato ou melhor, as latinhas que também parecem Minions, né? Mas pelo nome,
do filme. Então, meu reciclado favorito. Então, uma forma de trazer essa relação. Outra forma, esse aqui esse exemplo é clássico, né? Quando vocês vão falar de intertextualidade, só que ao invés de eu ficar o tempo todo fazendo, trazer de novo esse exemplo, eu achei esse aqui que é mais legal e que também tem relação. Todo mundo conhece, né? Todo mundo já ouviu falar no famoso poema do Gonçalves Dias, em que ele fala: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, aí tem esse quadrinho aqui, ó. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Não, a minha terra tem Palmeiras. Aí cada um tem o time que quiser. Se você não entender esse poema, se você não lembrar desse poema, você jamais vai entender a piada aqui. Você jamais vai achar graça nisso. Senão vai ser só um quadrinho com uma fala nada a ver aqui. Vocês lembram? Vocês já ouviram esse poema, né? Todo mundo sabe qual que eu tô falando. Poema do Gonçalves Dias. Eu vou tentar achar aqui para mostrar para vocês. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Ó, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as árvores que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas nos seus seios mais amores. Vocês perceberam aí que já saiu do poema do Gonçalves Dias e entrou no hino nacional? Porque o hino nacional tem o poema do Gonçalves Dias dentro dele. Se você ouve o hino, você também vai lembrar, ou pelo menos na época que fizeram o hino, eles pensaram nisso, né? Vai lembrar do poema de Gonçalves Dias. Então, para quem não sabia disso, então comece a procurar mais referências no hino nacional, que tem mais coisa ali também, mais referências literárias da época. Também tem esse exemplo aqui, ó, para quem ainda não viu esse filme nesta vida, então assista, porque é um filme fundamental para entender a nossa sociedade, né? O Matrix, e tem essa cena em que o Neo recebe a mensagem no computador dele escrito Follow the White Rabbit. E Follow the White Rabbit está se referindo a Alice no País das Maravilhas, quando ela segue o coelho branco até o buraco. Só que aqui eles refizeram a cena, né? E o coelho branco aparece no ombro dessa personagem secundária aqui, que só aparece essa vez também, depois nunca mais aparece no filme. Para quem não viu esse filme, né, assista. Esse filme é muito, muito bom. E que mais, gente? Eu trouxe aqui de intertextualidade. Esse aqui, esse famoso quadro, né, todo mundo conhece, do Edvard Munch. O Edvard Munch foi um polonês. Ele não foi francês nem inglês. Ele é eslovaco, polonês, alguma coisa assim. E essa obra é famosíssima, todo mundo sabe, né? Todo mundo já viu em algum momento. É uma obra do pós-impressionismo. Só que já fizeram, desfizeram e refizeram e recontaram essa obra de N formas. Inclusive, todo mundo tem essa imagem no celular, que é um emojinho, né, da pessoa com o olhinho arregalado. Mas a gente também vai ter intertextualidade nas artes, ó. Aqui todo mundo sabe que esse cara, né, não preciso falar também, todo mundo já viu. Então, é uma releitura, é uma intertextualidade com o quadro do Munch. Mas o negócio pode ir mais longe. Aqui a gente tem o Edvard Munch e o Van Gogh. Para quem não sabe, né, esse aqui é o Starry Night, o Noite Estrelada do Van Gogh, quadro famosíssimo dele. E não tem como não identificar o Van Gogh, né, pelos esses
pela forma como ele usa o pincel, né? Então aqui você tem o céu do Munch, do Van Gogh e o carinha gritando do Munch. E o negócio pode ir aumentando e pode ir aumentando cada vez mais. Esse quadro aqui é uma salada de intertextualidade, né? Eu não consigo saber tudo que tem aqui. Eu reconheço uns 5 ou 6 artistas no máximo, só tem muito mais. Tem várias obras famosas aqui, né, representadas. Então, pessoal, a intertextualidade é isso. E como é que ela pode acontecer? Ela pode ser uma paródia, por exemplo, esses casos que eu estou mostrando aqui, são paródias, ok? Mas pode ser uma referência mesmo, quando uma obra serve para nomear alguém ou serve para falar, para exemplificar uma situação. Então você está referenciando, você está se referenciando aquela obra, aquele intertexto para falar dentro do seu texto de uma determinada característica, de uma determinada situação, alguma coisa assim. Também você pode ter epígrafe, né? Para quem não sabe, não lembra, a epígrafe é aquele pedacinho de texto, de algum texto literário, geralmente, que começa um capítulo de livro, que começa um artigo, que começa às vezes um editorial de jornal. Então ali você tem uma epígrafe. A epígrafe também é uma intertextualidade, porque aí você vai ler aquele artigo, aquele capítulo de livro, aquele texto de jornal, com aquele texto literário na cabeça. Vai ter uma relação entre os dois. Então você vai lendo ele pensando, por isso que tem aquela epígrafe. E também tem um atual que chama de crossover, né? Que é quando vários personagens se interagem, entram um na vida do outro, ou vários. Você tem um texto totalmente feito com intertextualidade. Isso aqui, esse quadro é um crossover, porque foi montado com vários pedaços de outros quadros. Mas você tem, por exemplo, Os Vingadores. O filme Os Vingadores é um crossover, porque tem várias histórias ali. Quem assiste Os Vingadores provavelmente assistiu antes o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Hulk. Então, já conhece todo mundo ali. E todo mundo se cruza naquele momento para contar uma história junto. Então, isso também é uma forma de intertextualidade. Muito bem, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo, vocês entenderam o que é intertextualidade? Isso é tranquilo também, né? Espero que seja tranquilo. Vocês conhecem algum exemplo? Querem falar? Algum exemplo de intertextualidade que lembraram agora? Pessoal, coloque o nome de vocês aí no chat. Antes que eu esqueça, né? Eu só lembrei agora também. Coloque os nomes de vocês aí. E nessa hora todo mundo se manifesta, né? Todo mundo aparece. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida sobre o que eu falei? Era para ter sido um pouco mais rápido, mas eu espero principalmente que vocês tenham entendido. Não é difícil. Eu vou dar uma atividade depois para vocês fazerem. Na verdade, vão ser 2 atividades, né? Eu vou pensar ainda se eu vou dar 1 ou 2 atividades, mas de qualquer forma, façam esse exercício que eu falei, pessoal, de de paráfrase. Isso aí é muito bom para vocês exercitarem a própria mente. Os intérpretes, sabe, intérprete, aquele que uma pessoa está falando uma língua e o outro está falando em outra língua, e o intérprete está falando já em outra língua, eles estão parafraseando o tempo todo. Então, como eu falei, você saber parafrasear é você ser capaz de traduzir uma coisa
para outra pessoa entender. E por outra pessoa vale qualquer pessoa, inclusive a sua avó, seu avô que não sabe o que que é Bitcoin, criptomoeda, Twitter. Então, você ser capaz de mostrar esse mundo para essa pessoa é parafrasear. Então, faça esse exercício no dia a dia, porque isso enriquece demais a inteligência de vocês, a cognição de vocês. Vocês criam sinapses aí entre partes do cérebro. Vocês se tornam mais capazes de explicar e de entender coisas, fazendo esse exercício, né, de estar sempre parafraseando as coisas. Bom, é isso, pessoal. Se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente para por aqui hoje. De novo, né? Qualquer dúvida, estou no celular. E bom fim de semana para vocês. Coloquem os nomes aqui no chat, quem não colocou ainda. E é isso. Muito obrigado e até mais, pessoal. Obrigado eu. Carolina e Maria Eduarda estão aí?